tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Jesus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Muito bom estar aqui, ver de novo esses rostinhos conhecidos, pessoas que eu gosto tanto de encontrar, e que estejamos todos em paz, de coração aberto para compreender os ensinamentos do Cristo, dessa mensagem que o Cristo deixou para nós numa lição do Evangelho, que é o tema do nosso encontro de hoje. Antes eu queria saber, estão todos me ouvindo bem? Não está ouvindo bem? Está melhor assim? Está ruim? Ajuda a gente aqui. Melhorou? Melhorou? Aí, então, ajustar a posição. Está baixo? Ah, tá. Então, enquanto isso, eu vou contando para vocês que o tema de hoje, muito se pedirá àquele que muito recebeu. Para conversar com vocês, eu selecionei para a nossa reflexão aqui hoje, o item 10, essa lição é do item 10, do capítulo 18, do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos chamados, poucos os escolhidos. Eu recorri também ao Livro dos Espíritos, algumas questões do Livro dos Espíritos, e me orientei assistindo ao Estudando o Evangelho. É um programa da FEB TV, que é a TV da Federação Espírita Brasileira no YouTube, que é uma fonte muito segura de busca pelo conhecimento espírita. Nesse Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos também muito consolo, muita informação que nos permite compreender as diversidades pelas quais passamos aqui nesse planeta, durante o tempo que a gente está aqui, né? Eu vou começar com uma advertência. Claro, Emmanuel também está nesse roteiro que eu preparei para a nossa reflexão. E eu vou começar com uma advertência que Emmanuel nos enviou por meio de uma mensagem psicografada pelo Chico Xavier. Agora vocês estão me ouvindo bem? O som está bom? Está tudo bem? A mensagem tem o título Em Todos os Caminhos. É óbvio que eu vou ler a mensagem, porque uma mensagem de Emmanuel a gente não pode adulterar ela com uma falha de memória, né? Então vou ler aqui para vocês. E ela se chama então Em Todos os Caminhos. Começa assim: seja qual seja a experiência, convence-te de que Deus está conosco em todos os caminhos. Isso não significa omissão de responsabilidade ou exoneração da incumbência de que o Senhor nos revestiu. Não há consciência sem compromisso, como não existe dignidade sem lei. O peixe mora gratuitamente na água, mas deve nadar por si mesmo. A árvore, embora não pague imposto pelo solo a que se vincula, é chamada a produzir conforme a espécie. Ninguém recebe talentos da vida para escondê-los em poeira ou ferrugem. Nasceste para realizar o melhor. Para isso, é possível te defrontes com embaraços naturais ao próprio burilamento, qual a criança se esfalfa compreensivelmente nos exercícios da escola. A criança atravessa as provas do aprendizado sob a cobertura da educação que transparece do professor.
desempenhamos as nossas funções com o apoio de Deus. Se o conhecimento exato da onipresença divina ainda não te acode a mente necessitada de fé, pensa no infinito das bênçãos que te envolvem sem que despendas nenhum esforço. A gente não contratou, aqui tá, olha, não contratastes engenheiros para a garantia do sol que te sustenta e nem assalariastes empregados para a escavação de minas de oxigênio na atmosfera a fim de que se renove o ar que respiras. Reflete por um momento só nas riquezas ilimitadas a teu dispor nos reservatórios da natureza e compreenderás que ninguém vive só. Confia, segue, trabalha e constrói para o bem. Guarda a certeza de que para alcançar a felicidade, se fazes teu dever, Deus faz o resto. Emmanuel é muito incisivo, direto nas palavras que escolhe para nos alertar sobre a nossa presença aqui na Terra. Eu trouxe essa mensagem para a gente iniciar a nossa reflexão, porque ela tem um aspecto que a gente não pode esquecer quando falamos de nossas obrigações. De qual é a minha parte nesse dia a dia, na oportunidade da encarnação. Ele diz de forma clara: confia, segue, trabalha, constrói para o bem. E guarda a certeza de que para alcançar a felicidade, se fazes o teu dever, Deus faz o resto. É muito simples, mas é tão difícil, né? É simples quando a gente para racionalizar, quando a gente para refletir, quando a gente escolhe parar e fazer de uma ou de outra forma, né? Parece simples. Eu sei que é difícil. Também estou aqui misturada nessa encarnação e sei o quanto é difícil parar, refletir, escolher. O quanto a gente erra, às vezes a gente acerta. Eu vou repetir aqui 3 pontos dessa mensagem que para mim são especialmente importantes para a gente compreender o tema dessa noite. Qualquer que seja a experiência, Deus está conosco em todos os caminhos. Isso não significa que estejamos isentos de responsabilidade. Esse é o alerta que Emmanuel deixa na mensagem. Não estamos isentos de responsabilidade. Aí ele traz o exemplo: olha, o peixe mora gratuitamente na água, mas deve nadar por si só. A árvore não paga imposto, mas é chamada a produzir conforme a espécie. Olha, interessante, ele fala assim: a árvore é chamada a produzir conforme a espécie. Não é para a gente ficar olhando para o lado e olha, fulano fez, realizou, deu conta. Cada um de nós tem uma possibilidade, uma capacidade, uma forma de fazer, tá? Tem muito jeito certo de fazer a coisa, não precisa ser do jeito que o outro faz, tá? É conforme a nossa espécie, né? Nascemos para realizar o melhor, a gente encontra embaraços, a gente encontra atropelos, eles são naturais no caminho da nossa evolução, mas de novo, desempenhamos as nossas funções com o apoio de Deus. Por que eu trouxe essa mensagem tão consoladora de Emmanuel antes de começar a falar sobre o tema da palavra?
palestra que hoje é: muito se pedirá àquele que muito recebeu. É porque essa frase, dependendo da forma como a gente recebe ela, dependendo do momento que a gente recebe também, ela pode nos levar por um caminho de raciocínio que nem sempre é confortável, que nem sempre é consolador. Essa parábola, ela coloca a gente diante de dois caminhos: o caminho da responsabilidade e o caminho da oportunidade. Seguindo a trilha da responsabilidade, a gente sente o peso da obrigação. É natural. Eu vou destacar o segundo caminho primeiro, que é o caminho do consolo, que é a oportunidade. Esse é o caminho que eu prefiro olhar para essa parábola e ter dela o que ela traz de consolo, o que ela traz de oportunidade. É sim uma parábola muito consoladora, a gente vai entender isso aqui hoje. Para quem ainda não percebeu isso, vai ficar bem claro o quanto Jesus, ao dizer essas palavras, muito se pedirá àquele que muito recebeu, o quanto ele estava cobrando? Não, consolando, né? Como é o perfil dele. Observe que, primeiro, a misericórdia divina dá, não cobra primeiro. Primeiro a gente recebe. E isso é interessante porque quando a misericórdia divina nos oferece, nos dá alguma coisa, é só a partir daí que é pedida a devolução de acordo com o que recebemos, tá? Esse olhar dessa forma, a gente primeiro recebe e depois tem que devolver, é que torna esse fato da responsabilidade mais leve, mais suave. Essa devolução, ela também não é cobrada na mesma medida que nós recebemos. A misericórdia divina não vai fazer uma fita métrica e falar: te dei tanto, devolva tanto, ou mais do que recebeu. Vai ser bom o dia que a gente puder fazer isso, né? Receber da misericórdia divina e conseguir devolver na mesma medida, ou às vezes até um pouco mais. Mas nós não estamos prontos, nós aqui não estamos prontos para isso. Então não seremos cobrados por aquilo que não conseguimos fazer. Tá bom? A gente não pode esquecer o que viemos fazer aqui no planeta Terra. De onde a gente veio, o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente está indo. Esse é um planeta de provas e expiações. Ainda é um planeta de provas e expiações. Quanto tempo vamos levar para chegar à categoria de regeneração? Eu falo, vamos chegar, talvez o planeta chegue e a gente nem consiga caminhar juntos com essa evolução. Mas vamos considerar que estamos fazendo a nossa parte, que estamos conseguindo devolver à vida aquilo que recebemos. Vai que a gente consegue acompanhar essa evolução, e que não é tão rápida, não vai ser daqui a 10, 15, 20, é devagarzinho. Esse estágio de evolução do planeta, ele já acontece há muito tempo, devagarzinho, e vai seguir num ritmo que a gente talvez consiga acompanhar. Vamos ter essa possibilidade diante de nós, né? Então, qual é o objetivo da nossa temporada nesse corpo material? A gente precisa compreender isso para compreender essa parábola que Jesus deixou na época que ele esteve aqui no planeta Terra. O propósito desse planeta escola não é o aprendizado, o crescimento, o nosso aperfeiçoamento. Não é isso que é esperado de nós? Quantas vezes a gente ouve que nessa fase do aprendizado somos comparados pela espiritualidade amiga, Cristo,
muito superiores, a gente é comparado por eles a crianças da pré-escola. E por que Deus, a inteligência suprema, seria cruel conosco, crianças da pré-escola, aprendendo a agir? Lá no livro dos Espíritos, da questão de 10 a 13, os Espíritos nos ensinam sobre os atributos da divindade. Olha, a primeira coisa que eu propus para a gente compreender a parábola é: vamos compreender o que a gente está fazendo aqui. Agora eu estou propondo que a gente reflita sobre quem é Deus, quais são os atributos dessa divindade. É porque eu trago essa reflexão, é porque às vezes a gente olha para Deus de um jeito inadequado. Olha só, o que os Espíritos nos ensinam sobre os atributos da divindade. Eles são aquela resposta dura. Lá no início do livro dos Espíritos, a gente tem umas respostas curtinhas, objetivas, bastante firmes, né? E numa delas, quando a gente quer entender os atributos de Deus, o Espírito responde que nesse momento nós não conseguimos compreender a natureza íntima de Deus. Que o fato de estarmos nessa infância da humanidade... Gente, tem um bichinho aqui que eu estou com dó dele. Ele está perdidinho. Me dá licença. Não, gente, olha, tadinho. Eu vou pôr ele aqui, que aí ele pode andar mais. Ele está se batendo aqui e eu vigiando ele para não se machucar. Mas pronto. Então, a gente, na infância da humanidade, a gente atribui a Deus imperfeições. Confundimos o Criador com a criatura. É como se ele tivesse as mesmas imperfeições nossas. Aí está um erro de interpretação nossa. Por quê? Por que a gente erra nisso? Porque temos pouca inteligência, porque nossa linguagem é limitada. Isso os Espíritos dizem a Kardec lá no livro dos Espíritos, né? Nessas perguntas de 10 a 13. Né? Nossas imperfeições nos impedem de compreender um ser soberanamente justo e bom. Isso é o que os Espíritos nos ensinam, né? Mas também nos ensinam que, à medida que nos afastarmos do materialismo, que desenvolvermos o nosso senso moral, devagarzinho a compreensão vai se estabelecendo, passamos a ver em Deus um Pai amoroso, que nos dá recursos e possibilidades, oportunidades para transformarmos o mundo que nos cerca, para construirmos, a partir do nosso íntimo, um mundo de regeneração que está por vir. Gente, olha o tamanho da responsabilidade, somos nós. A nossa conduta, a nossa escolha, a nossa postura é que ajuda a construir um mundo de regeneração que todo mundo aqui, eu tenho certeza, deseja. Ninguém quer permanecer num mundo de provas e expiações, com tantas dificuldades, com guerras, com tanta dor, com tanto sofrimento, né? Então, a gente vai sim, está sim participando de alguma forma dessa construção do mundo de regeneração. Agora sim, diante desse entendimento que tivemos aqui, de que podemos tratar o cobrado da parábola, o que é cobrado a quem muito é dado, a gente vai entender que o que nos é dado são recursos, possibilidades. Tudo que a gente recebe é oportunidade que chega na nossa vida para poder fazer escolha melhor, para saber, para aprender a fazer escolha. Diante dos problemas, diante das dificuldades, né? Mas olha que curioso o que acontece com a gente. A gente não tem essa reflexão o tempo inteiro, a gente nem lembra disso muitas vezes no dia.
Porque os problemas, as tribulações, os atropelos, eles acontecem 24 horas por dia, né? E a gente só está sintonizado como bem assim, uns segundos, né? Nessas 24 horas, alguns segundos a gente consegue estar em sintonia positiva, porque a gente ainda não tem uma conduta que nos permita essa sintonia durante tanto tempo. Então, a gente, diante desse mundo de mudanças, tribulações, transformações, a gente se vê envolvido nesses problemas, expostos aos desafios, às dificuldades. E para ser sincero com a gente mesmo, isso é muito importante, a gente ser sincero com a gente mesmo, a gente sabe que em situações difíceis, a gente sabe muito bem, a gente olha para aquela situação e sabe, eu preciso mudar isso em mim. Eu preciso me posicionar de forma diferente diante dessa questão. Mas aí o que acontece? Para ser sincero, a gente se entrega ao pessimismo, a gente entra em desânimo, e aí é que a gente perde a sintonia. Falta fé, confiança, esperança. A gente perde a sintonia que pode nos ajudar a encontrar um caminho, o caminho do bem diante dos desafios, das dificuldades. Se fizermos um balanço, e aí também precisa sinceridade, gente. Se a gente fizer um balanço do que Deus nos oferece, o resultado vai mostrar que temos muito mais para agradecer do que para pedir. Vamos ser sinceros nesse balanço, vamos olhar para a nossa vida, colocar ali, olha, tanto que recebemos de Deus é muito. A gente tem muito mais para agradecer do que para pedir. Mas não é assim que a gente olha, né? A gente às vezes não compreende a misericórdia divina, e por mais que ela nos ofereça em diversos níveis, e as ofertas que nos chegam são de nível material, sim, recursos materiais nos chegam, não com o objetivo de nos tornar mais orgulhosos, vaidosos, não. Quando a gente recebe recursos materiais, tem um objetivo. Os recursos espirituais que recebemos também tem um objetivo. Mas é da nossa natureza contabilizar muito mais os recursos materiais que recebemos. A gente gosta de somar os bens, os títulos, as posses, recursos que estão à nossa disposição e que não podemos esquecer, gente. Recurso material, ele é temporário. A gente não vai levar nada, vai ter que devolver tudo. No desencarne, a gente vai ter que devolver, inclusive, o corpo. Esse corpo material, que muitos de nós se envaidecem de ter, eu sou forte, eu sou bonito, eu sou... Nada. Quando do desencarne, ele é devolvido. Então, tudo que recebemos materialmente é devolvido, não vamos levar nada. Vamos sair daqui de mãos vazias? Claro que não, né? A gente vai levar. Só que a gente leva as nossas conquistas morais. Só que a gente leva as nossas conquistas intelectuais. Só que a gente leva as nossas relações afetivas, sejam elas positivas ou negativas, aquelas coisas ruins, aquelas relações difíceis, complicadas, a gente leva também, tá? Para depois seguir resolvendo isso. Se der para resolver enquanto está aqui, como diz Cristo disse, né? Vai resolvendo por aí enquanto está do lado, a gente resolve, mas a gente não consegue fazer tudo de uma vez. É pouco tempo aqui, a gente vive o quê? 50, 70, 80, 100 anos. É pouco tempo para resolver muita coisa, até porque a gente se distrai com muita coisa aqui nesse planeta Terra, né? Desculpa aquele relógio que já está marcando 8h30, melhor eu correr.
olhando a vida aqui só pelo aspecto material, a gente precisa lembrar também que somos espíritos imortais, que a nossa existência, ela não começa no berço, ela não termina no túmulo, e que os bens materiais são oportunidades que nos são dadas para o nosso crescimento, a nossa educação, o nosso aprendizado. Quando eu falo educação, aprendizado, vocês lembram que segundinhos atrás eu falei sobre os bens intelectuais, o que a gente cresce moralmente, o que a gente cresce intelectualmente? Sim, estamos aqui para avançar intelectualmente também. Então, investir em educação, em formação científica, seja o que for, é importante. Isso não pode ser deixado de lado. Aquela imagem das duas asas da evolução, a intelectual e a moral, não podemos perder ela de vista, né? Os desafios, os problemas não são falta de misericórdia de Deus, gente. Não é falta de atenção divina para a gente. São oportunidades, como eu disse, oportunidade de trabalho, de a gente mudar o ponto de vista sobre algumas coisas, né? Então, é comum que a gente enfrente esses problemas, né? E até quero trazer um exemplo aqui que é muito interessante. As pessoas, quando adoecem, doenças graves, elas começam com uma postura diante daquela dificuldade e ao longo do tratamento, muitas vezes, mudam de postura, melhoram a forma de ver, entendem o que é que está acontecendo, qual é a oferta que está sendo feita a ela. Isso acontece muito mais do que a gente pensa. Esse amadurecimento numa hora tão difícil, esse amadurecimento acontece muito mais do que a gente imagina, né? Eu trago esse exemplo aqui, que a maioria de nós conhece, para mostrar que vivenciando de forma consciente, vivenciando a dificuldade, encarando como oportunidade, encarando de forma madura, a gente transforma isso numa experiência positiva. A gente aprende com ela, tá? Não adianta a gente ter aquela postura que eu falei de minutinhos atrás, que é de descrença, de desânimo, né? Alguns até se revoltam diante das dificuldades. Esses desafios, esses problemas não são a ausência de Deus em nossas vidas. Não são a ausência de Deus em nossas vidas. São oportunidades. Tudo que nos é dado vem acompanhado de liberdade. Aqui é um outro ponto que a gente não pode deixar de refletir sobre ele durante essa semana inteira aí para frente. Tudo que nos acontece vem acompanhado de liberdade. Liberdade para quê? Para a gente fazer escolhas, para a gente saber como é que a gente quer reagir diante disso. A gente pode escolher. E aí, eu vou trazer um exemplo que é muito comum, muito corriqueiro no dia a dia, principalmente em casa, né? A gente, às vezes, precisa conversar sobre assuntos desagradáveis com os filhos, com os companheiros, com os membros da nossa família, né? E nesse momento, a gente tem escolha. A gente pode olhar para aquela situação e escolher compreender a postura do outro, escolher ouvir o que o outro está dizendo e tentar compreender que ali existe algo de positivo que pode nos ajudar a crescer, pode nos ajudar a avançar. Então, a gente, quando tem essa liberdade de fazer escolha, a gente lembra que muito se pedirá àquele que muito recebeu. O que nos é pedido é exatamente isso. Numa discussão, numa conversa, numa situação desagradável, a gente pode escolher palavras de amor, palavras de compreensão, palavras de
consolo, às vezes, a pessoa está tão irritada, mas se a gente parte para essa conversa, para esse momento desagradável em família, em casa, irritado, aí não dá, não funciona. Aí a gente só vai piorar a situação e, embora a gente tenha recebido tanto, a gente acaba não devolvendo na mesma medida, né? Receber o que Deus entende ser oportunidade é motivo de gratidão para nós, gente. Não precisamos sentir medo. Olha, muito será cobrado. Ai, que medo. Não é motivo de medo. Deus não é cruel. Embora a gente não compreenda toda a dimensão da divindade, mas já dá para entender que Ele não é cruel. Isso já é para nós um ponto de partida, né? Que nos deixa preparados para fazer uma análise de todos os cenários de dificuldade que a gente enfrenta e fazer boas escolhas, fazer uma boa devolução daquilo que a gente recebe. É preciso que a gente esteja atento. Isso não acontece se a gente não estiver vigilante, atento e trazendo sempre de volta todo o ensinamento que a gente tem no dia a dia, no centro espírita, nas nossas leituras do Evangelho em casa. O Evangelho lá ensina muito para a gente, né? Porque ele só abre naquela página que a gente... O Evangelho da aula do Evangelho lá só abre naquela página, né? Que a gente aponta para o outro e fala, ó, essa é para você. Isso é um clássico do Evangelho lá, né? Mas quando a gente escolhe de agir de determinada forma positiva, a gente consegue fazer um movimento na lei universal que nos coloca envolvidos numa energia que permite a gente acertar a escolha, sabia? Se a gente está irritado, enraivecido, sabe, sem nenhuma vontade de acertar, sem preocupação em acertar, aí vai errar. A possibilidade de errar. Mas, se a gente já vai com vontade de acertar, se a gente melhora o pensamento, Deus ajuda. A gente faz a parte da gente e Ele está lá para ajudar. E aí a gente consegue sim fazer a nossa parte, auxiliar o próximo. Esse fazer a nossa parte é melhorar moralmente, cada um de nós precisa, veio aqui para isso, e ajudar o próximo. Também isso é muito importante. E essas coisas a gente precisa fazer dentro do ambiente doméstico, a gente precisa fazer no nosso trabalho, a gente precisa fazer isso no nosso convívio social, coisinhas simples. Não é para construir um grande... A gente é missionário aqui, não. A gente está encarnado para aprender. Então, é coisinha pequena que a gente conseguir fazer já, ó, é uma devolução muito boa pelo muito que a gente recebe. Tá bom? Agora, a gente não pode esquecer que a gente vive onde? No Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E nós, espíritas, e quem está chegando aqui para conhecer o Espiritismo, ai gente, a nossa responsabilidade é maior. É maior porque a gente já conhece, é maior porque a gente já sabe, é maior também porque recebemos muito. A gente sente cada uma dessas doações divinas na nossa vida. Então, a gente precisa então estar muito mais vigilante porque a gente sabe mais. É nesse aspecto também que muito é dado, muito é cobrado. É porque quem sabe fica difícil alegar a ignorância. Eu não sabia que eu tinha que olhar com amorosidade para um familiar
pessoa difícil, que está ali encarnado junto comigo. A gente sabe porque essa pessoa difícil está encarnada para a gente. A gente ignora isso. Então a gente não tem direito de fazer de conta que não conhece. Nem na lei da terra, que talvez tenha advogados, nem aqui na lei da terra não tem jeito de alegar desconhecimento. Não sabia, não sou sinal, não sabia que não podia. Sabe? Você sabe que não pode avançar o sinal. Então, nessa lição do Cristo, a gente não pode esquecer que nós temos, já recebemos a bênção da doutrina espírita, orientando os nossos caminhos, e que a vida pedirá decisões mais acertadas para nós. Tá? E vou voltar no centro espírita mais não, quanto mais eu aprendo, mais eu vou ter que entregar. Sim, que bom que está aprendendo, e que bom que vai lembrar de entregar mais, para não ter que ficar encarnando o tempo inteiro em provas e expiações. A gente precisa construir e conquistar um espaçozinho lá no mundo de regeneração, né? Então a gente precisa ser a mudança que a gente quer ver no mundo, né? Essa frase que foi atribuída a Gandhi alerta para a gente mudar o mundo, que para a gente mudar o mundo é preciso que a gente mude primeiro a gente. É aqui que começa a mudança no mundo, né? Não é apontando para o outro, lá, fulano, beltrano, aquele marido, aquela esposa, aquele menino difícil que a gente recebeu como filho. Não é mudando o outro, é mudando a gente. A gente tem que realizar essa mudança espiritual em nós. E sim, a gente consegue mudar o mundo, não precisa ter dúvida disso. Se a gente muda o mundo, né? Vigilância constante, conexão com o bem, ficar atento para o que a gente traz para a nossa vida, as nossas escolhas. O que a gente está colocando na nossa vida, na nossa rotina, no nosso dia a dia. Por isso é que não pode parar de vir no GECAL, viu, gente? E quando a gente vem no GECAL, a gente se enche de energia positiva, a gente aprende muito, e aí é uma boa escolha, tá? Então, quando a gente está conectado com o bem, a gente tem mais facilidade de fazer boas escolhas, né? E aí a gente percebe que retribuir tudo aquilo que a gente recebe não é difícil, não é impossível. É só uma escolha que precisa ser acertada, né? E se a gente lembrar que tem Cristo como modelo e guia, fica mais fácil ainda, né? Cristo esteve aqui na Terra, todo mundo lembra? Quanta dificuldade ele teve para colocar a mensagem dele entre nós. Naquele tempo, a gente era muito mais duro do que é hoje. Tem 2000 anos que a gente está aprendendo, a gente já melhorou bastante. Mas naquele tempo, o que a gente fez? Pregou na cruz. Olha o tamanho das dificuldades que o Cristo teve aqui na Terra. E o que ele fez? Qual foi a escolha dele? O que ele deixou para nós? Amor. Não foi? Luz nos nossos caminhos. Não foi? A gente vai conseguir fazer isso? Agora, quando eu desencarnar, eu deixei um monte de energia boa, muito amor no caminho de todo mundo? Claro que não. Mas está na hora de começar. Está na hora de começar a trilhar esse caminho. E essa lição do Evangelho que a gente traz hoje é um alerta. Vamos pregar lá na porta da geladeira. Muito se pedirá, aqui muito vai dar. Escreve, que aí você vai lembrar. Eu recebo muito de Deus. E o que eu vou ter que devolver é só ti. Porque ninguém vai pedir para uma criança. Aí você olha para você e pensa, eu sou criança lá da infância, como é que chama? Pré-primário, lá no início da educação. Então, eu não vou me cobrar muito, qualquer tantinho que eu fizer vai ser bom, né? Somos espíritos imortais, vamos ter muito tempo para fazer muita coisa, mas precisa começar. Não podemos esperar estacionados, não podemos parar para esperar, né?
a bênção da encarnação, o Evangelho do Cristo, a doutrina espírita, são dádivas que recebemos e que precisamos retribuir. É só isso. A gente olha para isso. Fala, como eu posso retribuir? Né? A gente tem muitas oportunidades todos os dias. Né? Fazer escolhas mais seguras, mais tranquilas, mais pensadas, mais refletidas. Né? E aí, a gente fica certo de que vale a pena amar, vale a pena fazer boas escolhas, vale a pena a gente ter confiança no bem, vale a pena trabalhar pela paz. E aí a gente começa pela paz, trabalhar pela paz interior. Tá? A gente não vai querer resolver aquele problema lá entre a Rússia e... Gente, fugiu o nome do país? A Ucrânia. Obrigada. Não vai... A gente não vai ficar com de resolver, porque aquilo é coisa danada. Cristo sua todo dia para evitar esses conflitos tão terríveis. Não somos nós que vamos resolver. Mas a gente pode começar construindo a paz dentro de nós. Porque na hora que ela estiver dentro de nós, ela se espalha naturalmente ao nosso redor. Tá bom? Então vale muito a pena fazer isso. Aí vocês podem estar aí, agora encerrando, que está atrassadíssimo do tempo. Vocês devem estar aí pensando, nossa, Roseli, eu acabei de fazer um balanço aqui agora, somei, subtraí. Funciona assim não. Para mim não funciona assim, Roseli. O resultado do balanço que eu fiz, eu dou muito mais do que recebo. Eu estou devolvendo, não dando. Então eu vou lembrar para vocês, o dia que é muito bonzinho, me deu mais 5 minutos. Obrigada, tive. Eu vou lembrar para vocês que essa escolha, essa história de fazer balanço não é agora não, está na hora de fazer balanço, não está na hora de trabalhar, de se ajustar, de fazer pelo outro. Balanço vai ser lá mais para frente e com tempo que não é contado em dias, horas, minutos, anos, não. Esse não é o tempo de Deus, esse é o nosso tempo aqui na Terra, que a gente conta em meses, dias, anos, né? O tempo de Deus, o cronograma de Deus, ele é em encarnações. A gente termina a encarnação, às vezes nem é cobrado de nada, porque Deus se esforçou, tal, já é. Não é hora de fazer balanço com eles. Roseli, não vou fazer balanço com Roseli, não, porque não tá bom. Deixa ela voltar, fazer mais uma encarnação e depois a gente faz balanço. Então, gente, essa situação que a gente vive aqui é uma situação de muito, para nós em especial, espíritas, conhecedores da mensagem do Cristo, ela é uma mensagem, uma situação diante da qual a gente tem que ter muita gratidão. A gente não precisa ter medo, vergonha de quando for fazer o balanço daqui a um tempo, tá? Que a gente não sabe quando será esse balanço. A gente, se tiver feito um esforço pequeno que seja, a gente não precisa chegar lá com vergonha no momento. Tá? Deus é infinitamente misericordioso, bom, justo e vai saber olhar para a gente e reconhecer os esforços que a gente fez. Tá bom? Eu vou tentar aqui em 1 minuto de eu juro, porque eu não posso sair daqui sem trazer Emmanuel de novo, gente. Só um segundinho aqui. Emmanuel está aqui na última página, falando uma coisa muitíssimo importante. Eu pedi para minha menina arrumar esses papéis para mim, ela arrumou assim, olha tanto que ficou fácil para mim. Não fácil não. Para a menina é isso aí, tá? Então, Emmanuel de novo, tá? Presta atenção. Ele diz: façamos em torno de nós mais tolerância, mais fraternidade, mais compreensão, mais otimismo, expressando em atos o tesouro de luz que nos briga na inteligência, e nosso coração estará preparado para enfrentar o grande futuro, vitorioso e feliz, por haver entendido o tempo que muito se pedirá entre os anjos
a quem muito recebeu entre as criaturas. Então, olha o consolo. Gente, a gente não precisa ter pressa, a gente só não pode estacionar, a gente não pode parar, a gente tem que seguir, né? E daquela mensagem que eu li na abertura da nossa reflexão aqui, eu vou repetir o que o Emmanuel falou. Confia, segue, trabalha, constrói para o bem. Guarda a certeza de que para alcançar a felicidade, se fizeste o teu dever, Deus faz o resto. Gente, o resto dele é muito, hein? A gente vai fazer um tiquinho, ele vai fazer um montão. Vamos confiar nisso. Não precisamos ter medo na hora desse balanço do muito se pedirá àquele que muito recebeu. Deus não é cruel, Ele não vai cobrar mais do que a gente é capaz de entregar. A gente tem que fazer alguma coisa, né? É você que vai seguir aqui. Então eu agradeço imensamente a vocês, me excedi no tempo, mas é porque é um tema que eu gosto muito, porque eu acho que essa parábola, ela não é para ter medo, ela é consoladora, tá? Ela é para a gente saber que Deus é bom e que a gente pode confiar, vai dar tudo certo, tá bom? Obrigada, meus